Paz seja convosco, eu sou o pastor Eliezer, e este é meu canal PR Eliezer Oficial. Você que é inscrito, tem acompanhado os vídeos aí, nós vamos fazer agora o segundo vídeo, a segunda mensagem, sobre a refutação da predestinação calvinista. E hoje eu vou falar sobre o significado da expressão Deus endureceu o coração de Faraó. Existe um texto base, um texto que é o carro-chefe do calvinismo, da predestinação calvinista, que é Romanos 9. Eu vou ler esse texto, não vou abordar ali todas as questões, todos os pormenores, mas vou me ater em falar sobre a questão de Faraó. Nós vamos ler o que Paulo escreveu, mas nós vamos interpretar à luz do seu contexto histórico, que está registrado em Êxodo. Então nós vamos para Êxodo para entender essa expressão idiomática, o que significa de fato. Será que Deus, deliberadamente, de maneira arbitrária, endureceu o coração de Faraó sem que Faraó tivesse parte nisso? Deus manipulou seus sentimentos, as suas vontades? Então nós vamos tentar entender juntos qual é o caráter dessa expressão. Eu vou ler Romanos 9, peço a você que me acompanhe aí, a partir do versículo 15, que diz assim: Pois diz a Moisés, compadecerei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz as Escrituras a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-me-ei de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-á então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para perdição? Bom, se você ler esse texto de maneira superficial, você vai até parecer que de fato os calvinistas têm razão. Mas não podemos ler esse texto sem uma visão apurada do contexto histórico que está lá em Êxodo também. E é para lá que nós vamos, para tentar entender o que Paulo está falando aqui. E a tradução aqui também não ajudou muito. Por exemplo, quando ele fala que levantou o Faraó, quando a gente vai para Êxodo, a expressão hebraica não é levantou. Ele fala, para isso te mantive. Não foi Deus que levantou o Faraó, mas Deus manteve ele no trono a fim de usá-lo como vaso da ira para cumprir o seu propósito de glorificar o seu nome. Mas ele não era vaso da ira, porque Deus de antemão, antes da fundação do mundo, antes dele nascer, o havia criado para isso. Ele se tornou, e Deus viu nele o vaso certo para poder usar a fim de glorificar o seu nome. Nós vamos tentar entender os pormenores, porque é uma questão não tão fácil de entender, uma expressão que no português pode parecer que Deus manipula os sentimentos e as vontades das pessoas a fim de cumprir o seu propósito. Mas vamos tentar entender. Primeiro eu queria traçar o perfil do caráter de Faraó. Precisamos entender
que Faraó já era de duro coração, Faraó já era soberbo antes mesmo de Deus se dirigir a ele através de Arão e Moisés. Deus não vai colocar no coração dele aquela dureza, a soberba. Ele já era soberbo. Faraó se considerava Deus e era adorado como Deus. Então, quando Moisés e Arão vai a ele, a mando de Deus, para pedir com que ele libere o povo para adorar no deserto, ele se mostra extremamente arrogante. Deus havia falado para Moisés e Arão que ele já sabia que Faraó não ia liberar o povo. Então Deus, quando ele envia a sua palavra a Faraó, o que ele está fazendo? Ele está provocando, trazendo a lume, trazendo à tona o que está no coração de Faraó, que Deus já conhece de antemão. Mas ele então vai trazer a dureza dele à tona. Então, quando Deus envia a sua palavra a Faraó, e Faraó a resiste, por assim dizer, é como se Deus endurecesse o coração dele. Ou seja, a ação de Deus através da sua palavra faz com que o coração dele se endureça. Então vamos lá. No capítulo 5 de Êxodo, versículo 1 e 2, está escrito o seguinte. Me acompanha aí se você tem uma Bíblia. Diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Olha a resposta de Faraó, a ordem do Deus de Israel. Olha como que ele responde. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. Ele se mostra arrogante ou não? Quem é esse Deus aí? Quem é esse Senhor que está mandando com que eu libere o povo? Não o reconheço, não o conheço, e nem tampouco eu vou liberar. Faraó lança um desafio para Deus, para o Deus de Israel. Então o Senhor vai glorificar o seu nome usando esse vaso, chamado por Paulo de vaso da ira. Mas não que ele fosse predestinado antes de nascer, ou antes da fundação do mundo, para ser o vaso da ira. Nós vamos ver, mais adiante, que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala de vasos de honra, vasos de desonra, e aquele que se purificar, ele pode se tornar vaso de honra. Portanto, não existe essa questão de predestinação, de antemão predestinar, ou seja, traçar um destino para alguém, ruim ou bom, sem que essa pessoa própria possa escolher o seu caminho. Se Deus estivesse punindo, se Deus estivesse controlando o coração de Faraó para cumprir a sua vontade de maneira arbitrária, ou seja, foi Deus que endureceu o coração de Faraó no sentido literal da palavra, porque a expressão ali é uma expressão figurada, é uma expressão idiomática. Deus está ironizando. Nós vamos ver aqui que é usado 3 palavras hebraicas que foi traduzida no português por endurecer, tanto em relação a Deus endurecer o coração de Faraó, quanto o Faraó se endurecer. São as 3 palavras usadas. E uma delas é a mais usada ali, que é a palavra razak, que significa fortalecer. A ideia é que Deus fortaleceu o coração de Faraó. Ele já era duro. E quando a palavra de Deus foi enviada a ele, o coração dele se endureceu ainda mais, tornando completamente insensível, obstinado, rebelde, né? E Deus o manteve até o final, porque ele poderia na primeira praga ter eliminado, ele fala isso para Faraó, eliminado Faraó e o Egito, mas ele o manteve para glorificar o seu nome. Deus estava ali nas 10 pragas, desbancando os deuses do Egito, porque eles acreditavam que cada deus daquele agia numa área da vida, e Deus então vai quebrar todo esse paganismo, esse misticismo, provando que só existe um Deus e que é Ele que governa sobre tudo e sobre todos. Existem muitos detalhes aqui e nós vamos discorrer então sobre este. Então, a primeira palavra que a gente vai ver na hebraica é razak, que
que é traduzida por endurecer. Existe a palavra kever, também traduzido por endurecer, e a palavra kashá, também traduzida por endurecer ou tornar duro. 3 palavras hebraicas. Só que a mais comum que aparece, a palavra hazak, significa fortalecer. Deus ele vai endurecer o coração de Faraó nesse sentido. Quando a palavra de Deus é enviada através de Moisés, Faraó resiste, ou seja, há uma força resistente no coração dele. E como um ditado que existe, não é bíblico, é de origem desconhecida, mas existe um ditado que diz que o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Então a ação do sol, da justiça de Deus sobre Faraó, ele resistiu como barro, e o barro endureceu. Ele poderia ter se comportado como cera, mas não o fez. A Bíblia fala também, Salomão diz, que como as correntes das águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E Deus o inclina para onde quer. O curso, a força da corrente da água, Deus não interfere. Mas Deus muda o leito do rio. Deus direciona, usando a própria força do rio, para que aquele rio vá para onde ele quer. Assim ele fez com o coração de Faraó. Usou a própria força de Faraó. E para cumprir o seu objetivo de glorificar o seu nome, de fazer o seu nome conhecido em toda a terra. E desbancar o Deus do Egito. O texto que nós lemos, os deuses do Egito, o texto que nós lemos em Romanos 9, diz claramente que Deus suportou os vasos da ira. Deus teria paciência com eles. Por que Deus teria paciência com um predestinado à perdição? A ideia é que eles também se arrependessem. Inclusive os magos falaram para Faraó na terceira praga. Aconselharam a Faraó, para que Faraó deixasse ir o povo, para que Faraó não se endurecesse. Mas Faraó, toda a vez que se sentia aliviado, quando Moisés orava e o problema ia embora, novamente o seu coração se enrijecia, se endurecia. Então nós já vimos, nesse capítulo 5 de Êxodo, um traço do perfil de Faraó. Ele era arrogante. Ele era Faraó, que significa casa grande. Ele era considerado Deus no Egito, né? O Deus Ra, o Deus Sol. Inclusive na praga das trevas, o Senhor está desbancando essa ideia, né, do Deus Sol, do Deus dominante como Faraó, porque ele não pôde fazer nada. E eu quero mostrar a vocês também o testemunho dos filisteus, dos sacerdotes filisteus acerca desse evento. Eles vão falar claramente que Faraó e os egípcios endureceram o seu coração. Partiu deles o endurecimento do coração. Da parte de Deus há um fortalecimento nisso, por meio da sua palavra. Deus só vai fortalecer o que já estava no seu coração. No capítulo 6 de 1 Samuel, versículo 6, diz assim o texto. Me acompanha aí. Os sacerdotes filisteus dizem assim: por que, pois, endurecereis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram o seu coração? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Então, na visão dos filisteus, Faraó se endureceu. Foi uma atitude dele. Olha também que Neemias, no capítulo 9 de Neemias, no versículo 9 e 10. Neemias dando testemunho do Senhor. Ele diz: e viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Versículo 10. E mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste, falando de Deus, soubeste
que soberbamente os trataram. E assim te adquiriste nome, como hoje se vê. Ele, Faraó, e o povo do Egito já tratavam Israel soberbamente, eles eram soberbos. Deus então vai libertar o seu povo e vai julgar o Egito, Faraó e os egípcios. Deus vai puni-los por causa de sua soberba, por causa da sua arrogância. Tá? O Faraó anterior a esse, por exemplo, matou os meninos no Egito. Né? Mandou matar as crianças, as hebreias, as parteiras hebreias, foram dado ordem a elas, por exemplo, para matar todo que nascesse macho, e elas desobedeceram por temor do Senhor, desobedeceram a ele, né? Então você vê que o Faraó, eles eram arrogantes. Faraó é um título, tá? Para quem não sabe. Eles eram extremamente arrogantes, porque eles estavam acima da vida e da morte. Eles podiam matar, deixar viver quem eles quisessem. Então eles eram soberbos por natureza, né? Para mim, tentar explicar um pouco ainda melhor a expressão Deus endureceu o coração de Faraó, ou endurecerei o coração de Faraó, como Deus falou que faria, eu vou pegar um texto lá em Isaías capítulo 6, quando Deus chama Isaías e fala a respeito da mensagem que ele tinha que profetizar para Israel e da rejeição dessa mensagem, que o povo rejeitaria essa mensagem. E aí parece, lendo só Isaías, parece, mais uma vez, que o termo endurecer o coração, Deus endureceu o coração, parece algo arbitrário, né? Parece que algo que Deus faz sem que a pessoa queira, porque Deus é que quis endurecer, como nós lemos lá em Romanos 9, e o tema ali não é soterologia, Paulo não está falando de salvação, quando ele fala que Deus endurece a quem quer, Deus tem misericórdia de quem quer, que não depende de quem quer, de quem corre, só de Deus. É uma confusão tremenda a respeito disso, como se Deus não tivesse nos dado livre-arbítrio. Ora, se Deus tivesse manipulado os sentimentos e a vontade de Faraó, se foi o próprio Deus que agiu a fim de Faraó agir daquela maneira, ele não poderia punir Faraó depois, porque ele não poderia ser responsabilizado por aquilo que o próprio Deus fez, e não ele. E é exatamente isso que Paulo está combatendo, quando o povo de Roma, os romanos, falam assim, então por que Deus... por que Deus reclama de nós, então? Então não tem... Deus nos fez assim? Então Paulo está respondendo exatamente a essa ideia errada, né? Deus nos fez assim, nós somos maus porque Deus nos fez mal, nós somos bons porque Deus nos fez bom. Não é essa a ideia. Então vamos tentar entender aqui Isaías 6, versículo 9. O Senhor diz assim, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato, e não entendeis. E vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, e não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos. Parece que Deus não quer que Israel se converta. Deus dá uma mensagem a Isaías, como eu falei no outro vídeo sobre o servo sofredor, como a mensagem áurea de Isaías 53, mostrando que o servo sofredor morreria na cruz do Calvário como um leproso. Uma mensagem, segundo Paulo, loucura para os gregos, escândalo para os judeus, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. E Deus sabia que o povo ia rejeitar a mensagem. Então ele fala para Isaías, quando você for pregar, eles vão ter ouvido para ouvir, mas não vão entender, coração para crer, mas não vão crer. Endurece-lhes o coração, ou seja, quando a palavra de Deus fosse enviada para Isaías, o coração deles ia ser endurecido. E aí
por assim dizer, é como se Deus endurecesse, porque foi Deus que agiu para revelar a dureza do coração. Jesus explica esse texto de uma maneira bem clara, em Mateus 13, tá? Versículo 13, citando Isaías. Jesus diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Ele vai citar Isaías 6, versículo 9 e 10, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e os cure. Então Jesus interpreta Isaías. Não é que Deus está arbitrariamente endurecendo o coração do povo. É que o povo ouviu de mau grado a palavra quando ela lhes foi enviada. Taparam os ouvidos, fecharam o coração, fecharam os olhos para não ver. Semelhantemente, Faraó, você pode analisar todo o contexto ali da história de Êxodo. Quando a palavra de Deus vinha para que Faraó libertasse o povo, ele se endurecia e não deixava o povo ir. Porque também ele tinha uma mão de obra barata, escrava, que ele não poderia perder. Então tinha uma questão ali política, tinha uma questão religiosa, porque ele era Deus, e que Deus é esse que está mandando eu libertar o povo, né? Porque, considerando-se ele Deus, não aceitaria a ordem de nenhum outro Deus. Ele era soberbo, de fato. Então Jesus explica bem claro. O povo ouviu de mau grado, o Faraó ouviu de mau grado aquela palavra. Por isso é que ele não atende. Vamos ver ainda em Êxodo, onde aparece a palavra Razak, algumas vezes. Em Êxodo, capítulo 4, por exemplo, versículo 21, aparece a palavra Razak, que significa fortalecer, tanto quando diz que Deus endureceu, quanto quando diz que Faraó se endureceu. Ou seja, havia uma força no coração de Faraó resistente à vontade de Deus. E o que Deus fez? Deus usou essa força de Faraó para glorificar o nome dele. Então ele usou a sua palavra, que ele sabia que Faraó ia resistir, porque ele falou para Moisés: olha, eu vou enviar vocês a Faraó, mas Faraó não vai deixar ir o povo. Mas eu vou enviar os meus prodígios, os meus sinais, e por mão forte ele vai ter que deixar o povo ir. Eu vou glorificar o meu nome em Faraó, vou fazer o meu nome conhecido. Ou seja, para Paulo, ele é o vaso preparado. O vaso preparado, em que sentido? Ele foi escolhido não porque de antemão, antes da fundação do mundo, Deus havia escolhido, mas porque ele era um camarada soberbo e chegou o tempo de Deus libertar Israel do Egito, o momento certo, a pessoa certa, o vaso certo, para ele glorificar o nome dele. Glória a Deus. Mas se ele quisesse se tornar um vaso de honra, era só se purificar, segundo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e diante. 4, 21 diz assim, de Êxodo: e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho imposto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixar ir o povo. Aqui existe também uma ironia. A palavra endurecer aqui no português, no hebraico, é razak. Ele fala: eu vou fortalecer. Ou seja, a dureza dele, eu vou endurecer ainda mais a dureza dele, né? Até ele se tornar cada vez mais insensível ao que Deus estava mandando ele fazer. Os egípcios acreditavam que após a morte eles passariam por um julgamento no mundo dos mortos. Tem até o livro dos mortos. E eles dizem que ali havia um tribunal dos mortos, um julgamento onde a deusa Maat colocava
uma pena sua, ela era metade mulher, metade pavão, num dos pratos da balança. E no outro prato da balança era colocado o coração do egípcio. Quando eles embalsamavam o egípcio, eles tiravam todos os órgãos, menos o coração. Porque esse coração deveria ser pesado junto com a pena de mar. Então, para eles o coração não mente. O coração é consciência. Então falaria toda a verdade acerca daquele homem, daquela pessoa que morreu. Consequentemente, ele seria condenado, porque o pecado dele seria maior, o peso do pecado dele seria maior do que o peso da pena. Então o egípcio não tinha esperança após a morte. A verdade é essa. Então eles arrumaram um jeito de ludibriar os deuses, de enganar os deuses. E eles retiravam o coração de carne, né, onde estava representada ali todas as verdades do homem, que seria revelado no julgamento, e aí consequentemente seria condenado, porque o pecado seria exposto. Eles colocavam um escaravelho, um besouro de pedra, a fim de enganar os deuses, porque pedra não fala. O coração falaria tudo, mas a pedra não fala, né? E o que Deus está fazendo? Qual é a ironia aí no termo? Né? Endurecer o coração. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Então, os egípcios, assim como Faraó, eles acreditavam na dureza do coração para enganar os deuses. Então, Faraó se endurecendo em relação ao Deus de Israel, ele achava que ia se livrar do julgamento. Mas Deus julga ele em vida, revelando o seu coração. Revelando o seu coração duro. Então, a expressão eu endurecerei o coração de Faraó significa o mesmo que dizer eu vou revelar o seu coração duro. Ou seja, ele quer me enganar, mas Deus não vai deixar se enganar por Faraó. Pelo contrário, Faraó está se enganando, pensando que vai enganar a Deus, e Deus então revela o coração de Faraó. É mais ou menos isso. Tá? É uma expressão idiomática, carregada de ironia também. Deus está ironizando. Né? Eu vou endurecer. Você quer me enganar com o teu coração de pedra? Né? Mas Deus vai falar para ele, eu vou revelar para todos o teu coração. Eu vou te julgar. Vou mostrar para todo o Egito, para o mundo inteiro, meu nome vai ser glorificado, vai ser reconhecido. Vou mostrar que você não é Deus. Vou mostrar que você é soberbo, que você é rebelde, insensível à minha palavra, que não tem poder algum. Ou seja, Deus desbancou Faraó, os deuses do Egito. Ele arrasou com a crença do Egito, arrasou com o Egito, glorificou o seu nome. Glória a Deus. Então Deus fortalece o coração de Faraó. Tá? Outro texto em Êxodo também, está lá no capítulo 7, aparece a palavra Razak também. Capítulo 7, versículo 13, diz assim: porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. A razão de ter endurecido é porque não os ouviu. Não ouviu Moisés e Arão. Como o Senhor tinha dito. Deus tinha dito para Moisés e Arão: Faraó vai se endurecer. Vocês vão lá, vão falar para ele liberar o povo, mas Faraó não vai deixar ir. Ele vai se endurecer, ele não vai me ouvir. A semelhança do texto de Isaías, que Jesus explicou. Israel não ouviu, não deu ouvido a Deus. O que aconteceu? Qual é a consequência? O coração de Israel se endureceu. Todas as vezes que não damos ouvido à palavra de Deus, nos tornamos insensíveis à mesma e o nosso coração se endurece. E isso é perigoso. Então, o mesmo termo, Razak, que é usado para Deus se endurecer, é usado para o endurecimento de Faraó. Por quê? Porque é a mesma coisa. São termos diferentes para dizer a mesma coisa. A partir do momento que Deus envia a sua palavra, a palavra de Deus, provoca em Faraó aquilo que ele é por dentro. Então, por assim dizer, é como se Deus endurecesse. Mas Faraó era duro. Então Deus está trazendo para fora a natureza de Faraó. Estou tentando ser o mais simples possível aqui para você me entender.
Outra vez aparece a palavra Razak, no versículo 22 do capítulo 7. Diz assim: porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. Aparece cerca de 10 vezes a expressão Faraó se endureceu e similares, e aparece cerca de 10 vezes a expressão Deus se endureceu. É a mesma coisa, entendeu? Não é algo unilateral, é algo bilateral. Tá? Deus está agindo no coração de Faraó, mostrando a sua dureza. E o 23 diz assim, o 22 ainda. Porque os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Olha como a expressão "e não os ouviu" está junto, como o Senhor tinha dito. Olha o 23. E virou o Faraó e foi para a sua casa. Nem ainda assim nisto pôs o seu coração. Ele não atentou para aquilo que estava acontecendo. Virou as costas para Moisés e Arão, foi para sua casa. Uma atitude arrogante. Ele não se humilhou diante de Deus. Isso foi uma atitude dele. Não é Deus manipulando os sentimentos de Faraó. Deus não fez marionetes. Deus fez o homem para ser sua imagem e semelhança. Tá? Não existe essa questão que não temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio quem tinha era Adão. Não temos mais livre-arbítrio. Temos livre agência. É a mesma coisa. Ou seja, temos capacidade de agir, capacidade de escolher. Senão o Senhor não nos mandaria escolher o bem. Eis que eu ponho diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte, escolhe o bem para que vivas. Ora, Deus nos orienta como escolher corretamente. Outra vez aparece o termo, a palavra Razak, em Êxodo 8, versículo 15. Não vou ler todos para não ficar muito longo. Diz assim, 8,15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, olha como é traduzido na minha Bíblia, agravou, a palavra é Razak, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A situação agravou cada vez mais. Enquanto ele não ouvia a palavra de Deus, a situação agravava para ele. Glória a Deus. A palavra aqui é Razak. E em Êxodo 9, 15, separei aqui também, versículo 16. Olha o que diz o texto. Diz assim: porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Lá em Romanos 9 está escrito, está traduzido, para isso te levantei. E aí os calvinistas falam, tá vendo? Deus levantou ele, Deus colocou ele no trono para usar como vaso da ira. Deus predestinou o Faraó para ser o que ele foi. Então Deus é o autor do mal, né? E, na verdade, o termo hebraico aqui é mantive. Não foi Deus que escolheu o Faraó para estar no trono. Ele já estava no trono e o momento de Deus na história, com o vaso certo, para libertar Israel e punir o Egito. Como ele havia profetizado a Abraão, que o povo de Israel passaria 430 anos no Egito. E depois ele puniria o povo que lhe fez escravo. Libertaria Israel, levaria Israel para Canaã. Deus cumpriu no tempo certo. E ali estava o vaso certo. Aleluia. Vamos lá. Provérbios 29, 1 diz assim: o homem que é repreendido muitas vezes e endurece a sua cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Endurecer a cerviz, cerviz vem de cervical, né? A coluna.
ele não se dobra. O homem que não se dobra, quando é repreendido, ele vai ser quebrantado, sem que haja solução para ele, sem que haja cura. Isso aconteceu com o faraó. Deus foi longânimo com ele, foram 10 pragas, 10 sinais, prodígios e maravilhas incríveis que ele poderia se arrepender, porque ele viu o poder de Deus. Mas ele rejeitou a palavra de Deus, ele rejeitou o poder de Deus. E por conta disso, o Senhor finalmente o atraiu para o Mar Vermelho. O faraó achou que ainda poderia dar a última cartada, porque pensou que Israel estava confuso, estava perdido entre o Mar Vermelho e as montanhas, entre o Mar Vermelho e o deserto. E ali ele foi em busca daquele povo, que era sua mão de obra, que eram seus escravos, e Deus acabou aniquilando Faraó e seus cavaleiros no Mar Vermelho, por causa de sua obstinação, por causa da sua teimosia em rejeitar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2, 20 e 21, eu vou ler, eu citei, mas quero ler para mostrar que a expressão vaso da ira não tem nada a ver com predestinação. Porque Paulo diz que quem é vaso de desonra pode se tornar vaso de honra. Depende dele se purificar. Olha o que ele diz. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa, e aqui só para lembrar, a palavra faraó significa casa grande ou grande casa. Eu não creio que Timóteo esteja fazendo referência a isso, mas é curioso. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, olha, depende da pessoa, será vaso para a honra, se a pessoa se purificar. Ou seja, está franqueado a todos. Quem quiser ser vaso de honra, Faraó quis ser vaso de desonra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Glória a Deus. Nesse tempo, havia vasos usados, o conteúdo para, por exemplo, como a gente usa a lixeira para botar papel higiênico, seria o vaso de desonra naquela época, né? Mas havia vasos para colocar moedas de prata, por exemplo, guardar coisas de valor. Esses vasos eram chamados vasos de honra. Então, o vaso de honra e de desonra tem a ver com conteúdo dentro deles, né? O apóstolo Paulo fala que o poder de Deus se manifeste, né, a glória do Senhor se manifeste em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Entendeu? Então, o faraó poderia sim se arrepender se ele o quisesse. Também porque a Bíblia fala, em Romanos 9, que ele foi longânimo com ele. Por que Deus seria longânimo com alguém que ele já predestinou para ir para o inferno ou para ser o que o faraó foi? Deus seria muito injusto se não permitisse alguém escolher o seu próprio destino, porque ele fez a proposta da salvação a todos. Ele morreu por todos e não por muitos, como diz o calvinista. Glória a Deus. Bom, gente, eu gostaria até de falar um pouco mais, né, mas o vídeo vai ficar muito longo. Eles usam, rapidamente eu vou falar aqui, eles usam a expressão, por exemplo, em Romanos 9, preparados para a perdição, tá? Vasos da ira, preparados para a perdição, em relacionado a Faraó, como se Deus de antemão, antes da fundação do mundo, tivesse preparado essa gente para a perdição. Mas o termo grego que é usado ali é catartizo, preparados, foi traduzido por preparados. Olha o que é catartizo, além de preparados. É um substantivo que tem o seguinte significado: conserto, arranjo, aperfeiçoo, instruo bem, preparo, uno inteiramente, restauro, completo, formo, torno. Poderia usar
qualquer uma dessas palavras, dependendo do contexto. E para mim o contexto cabe muito mais a palavra aperfeiçoado para a perdição, ou alguém que se tornou, se formou nesse sentido. A própria pessoa, com a sua atitude ao longo da sua vida, ela vai determinar o seu destino. Se ela ouvir a voz de Deus, ela vai estar em obediência, ela vai estar com o Senhor naquele dia. Ela vai fazer as boas obras como vaso de honra. Se ela não ouve a palavra de Deus, consequentemente, ela vai ser vaso de desonra e aí Deus vai se utilizar dela também para os seus propósitos, como ele fez com o faraó. Como ele usou Ciro, sem Ciro ser crente, chamou Ciro de servo. Ele usou mesmo Dario. O fato de Deus se utilizar de alguém não significa que nem que a pessoa é servo dele, no sentido voluntarioso, né? E nem significa que de antemão, antes da fundação do mundo, Deus preparou aquela pessoa para isso. Tá? Existe o livre-arbítrio. Existe a vontade do homem que vai levar em conta, porque Deus vai julgar a todos. Se as coisas fossem do jeito que os calvinistas ensinam, não precisaria do julgamento, do juízo final. Porque, afinal de contas, Deus já julgou antes da fundação do mundo. Já condenou e já absolveu antes da fundação do mundo. Para que o julgamento, então, por vir? Que Deus possa abençoar vocês. Prestigie o canal aí, compartilhe e faça o teu comentário. Espero que possa ter contribuído para o teu entendimento acerca deste assunto. Ele é muito mais abrangente, mas eu não pretendo fazer vídeos grandes, tá? Mas apenas abordar alguns detalhes importantes que diz respeito ao tema. Letra outra, até a vista, para o Hashem.